Olá pessoal, queria falar para vocês alguma coisa, dividir um pouco de conhecimento do pouco que a gente tem, mas sempre conhecimento que nós dividimos, eles sempre se multiplicam. Primeira coisa, o homem cria as coisas e depois passa a acreditar nelas, como se fosse algo que não foi ele que criou. Isso o Marx ou um outro marxista chama de reificação. Rei em latim era coisa, não é? Então a gente coisifica até as ideias que a gente tem. Por exemplo, olha essa escuna, ela chama Zeus. Zeus é o nome dela. Vejam aí. Pois é, pessoal, enquanto eu filmava um outro vídeo, esse aqui que eu vou mostrar só um trechinho, vejam isso. Percebe que ele é cego, não tem olho. Onde é que esse bicho vê? Como é que ele consegue navegar? Então, como existem as cobras cegas e outros animais cegos, não é o caso do assum preto, lá do Luiz Gonzaga, que foi, talvez por ignorância, maldade das piores, não é? Que cegaram os olhos do assum preto. Não foi o caso, aqui cegaram, não de propósito, mas criaram essa coisa horrível. Poderia ser mais bonita, né? Se tivesse sido confeccionado pelo seu João Dário no estaleiro de Maranhão, isso seria uma obra de arte. Mas aí nós temos essa fealdade. Pois é, esse barquinho que está saindo, que está nos dando as costas, é o Zeus, o barco que eu ia filmar. Então ele aproveitou de um pequeno, como eu direi, um pequeno cochilo nosso e acabou fugindo e não deixou eu filmar o nome dele, né? Ele é esse barco agora que está afundeado ali. Veja onde ele está, paradinho. Pois é, viram? Esse é o Zeus, ele está bastante deteriorado, mas continua safado. Quando eu quis filmá-lo, ele fugiu, assim como fugia dos maridos das mulheres que o Deus conquistava. Caba safado, hein, Zeusinhos que tu era. Pois é, Zeus, se você olhar, se você mudar a letra Z para D, vira o quê? Deus. Então, a cultura grega criou os Zeus, depois vem a Bíblia e cria o Deus. E a gente fica acreditando nesse ser aí que existe, que faz todos os milagres, como se não fosse uma criação humana, mas é uma pura criação humana. É nós que criamos e depois acreditamos nisso com tanta convicção, com tanta fé, e achamos que foi um ser inominável, maravilhoso que criou, e não é nada disso. E a gente tira melhor essa conclusão quando você vai ao cinema. Você já foi ao cinema muitas vezes, ou algumas vezes, ouviu um filme na televisão em que você chora, não é? Você sabe que o ator que está ali é um ator, mas interpreta um personagem que lhe leva a chorar. Isso você percebe muito bem, pode fazer essa associação. Então a gente chora muito, a gente acredita muito naquela ilusão que nós mesmos criamos. E isso é que torna a arte maravilhosa, né? Essa que é a capacidade do artista, do ator, principalmente no caso dos filmes, de nos levar a acreditar naquela mentira, naquela ilusão e fazer daquilo uma verdade que nos leva inclusive a chorar e sofrer com a mocinha, com o ator e etc. Mas, aproveitando aqui o ensejo, veja ali, a nossa cinegrafista aqui vai mostrar, ó, ali no topo do mastro. Se você que estudou a história do Brasil lembrar, você sabe que quando as caravelas que descobriram o Brasil chegaram por aqui, alguém gritou, não foi? Terra à vista! Então, aquela pessoa que gritou terra à vista, ele subia por essas escadinhas aqui de corda e ia até ali. Só que naquela época, lá em cima, tinha um cesto, era um balaiozinho, uma espécie de uma bacia maior, um tonel, onde a pessoa ficava para ficar olhando com a luneta, para ver se não tinha pedra, para ver se não vinha um outro barco. No caso dos piratas ingleses, bando de ladrões ingleses, ficavam vendo onde vinha um outro barco, eles puderem roubar. Então, reza a lenda que ali em cima onde ficava essa pessoa, era um castigo. A pessoa que era mandada para lá para olhar com a luneta, ela ia lá para ser castigada. Por que era castigada?
Porque quando está em pleno mar, que a caravela começa a andar, ela tomba muito, né? Faz muito tombo, principalmente para quem está lá em cima, imagine. Só falta cair dali. E isso dá vontade, dá náusea, dá vontade de vomitar. Então, quando o comandante queria castigar alguém, ele mandava lá para aquele tonel, para aquela cesta. E sabe como é que chamava aquela cesta? Você sabe? Sabe mesmo? Tem certeza? Pois é, aquilo lá chamava Casa do Caralho. Casa do Caralho. Daí vem essa famosa expressão que acabou tendo uma nova conotação no sentido de ser agressiva, não é? Ninguém manda hoje uma pessoa ir para a casa do caralho se não for com a intenção de agredir, de ser grosso, de ser deselegante, etc e tal, e tudo que é ofensivo, de não ser ofensivo. Mas antigamente isso, quando alguém ia se queixar para o comandante, ele dizia, ia se queixar um colega, um embarcadiço, ia se queixar para o comandante que o outro tinha feito alguma coisa errada, o comandante dizia, mande ele para a casa do caralho, que era para ele subir justamente lá para a casa do caralho para ficar naquele desconforto do mar e ter náusea e etc e tal. E era um castigo. Então, chupa essa aí, Corinthians. Tchau, pessoal.